Você já acordou com medo do dia que estava começando? Não falo de um receio comum, mas daquele medo que aperta o estômago, porque você sente que não tem mais força para proteger quem você ama. Ou pior, o medo de sentir que você falhou com todos que acreditavam em você. Meu nome é Chris Gardner. Antes de o mundo me aplaudir, eu fui um homem quebrado. Eu era alguém que tentava caminhar, mas sentia o chão sumir a cada passo. Teve um momento em que olhei ao redor e a única pergunta que vinha era: como eu cheguei nesse ponto? Eu acreditava que estava fazendo certo. Peguei cada centavo e toda a esperança que eu tinha e coloquei em uma única aposta: scanners ósseos. Mas a vida não quis saber dos meus planos. Aquilo foi o começo da minha queda. Eu passava o dia andando com aquela máquina pesada. O metal cortava a minha mão. O sol queimava. Eu batia de porta em porta, tentando convencer os outros de que eu tinha algo valioso, mas recebia apenas o não seco ou um olhar de desprezo. Eu sentia fome e cansaço, mas o que mais doía era sentir que cada recusa arrancava um pedaço do meu orgulho. Quanto mais eu insistia, mais eu afundava. Sabe quando você finge que está tudo bem, mas por dentro já está tudo em pedaços? Eu olhava para aquelas máquinas e sentia raiva por ter acreditado em um sonho que estava me matando. Enquanto eu lutava lá fora, minha casa desmoronava. O amor não sobrevive muito tempo quando só sobra silêncio e conta atrasada. Minha esposa estava exausta de promessas que nunca se cumpriam e de ver o medo nos meus olhos toda vez que chegava uma nova cobrança. Brigávamos pelo aluguel, pela luz, pelo futuro que não chegava. O nosso amor virou um silêncio pesado que doía mais do que qualquer grito. Eu tentava dizer que ia melhorar, mas nem eu mesmo acreditava mais. Até que um dia abri a porta e encontrei o vazio. Ela tinha ido embora e queria levar meu filho. Naquele instante, o tempo parou. Uma coisa ficou clara: eu poderia perder o teto e o dinheiro, mas não ia perder o meu filho. Eu disse não. Bati o pé e decidi que o Christopher ficaria comigo. Eu não tinha casa, não tinha dinheiro, mas ele era a única coisa que me mantinha vivo. Éramos nós dois contra o mundo. Foi nesse momento, sem ter nada a perder, que surgiu uma luz, um estágio em uma corretora de valores. Era um sonho distante para alguém na minha situação, mas eu decidi tentar. A vida tem um jeito estranho de te testar justamente quando você decide não desistir. O que aconteceu na noite antes da minha entrevista quase me fez perder a cabeça. Fui preso por multas antigas que nunca tive como pagar. Passei a noite em uma cela fria, olhando para o teto, pensando que minha última chance tinha acabado. Na manhã seguinte, saí da delegacia e corri. Fui direto para a entrevista. Eu estava sujo, acabado e com a roupa manchada de tinta. Quando entrei naquela sala cheia de homens de terno caro, eu me senti invisível. Vi nos olhos deles que eles enxergavam apenas um fracassado. Mas eu não baixei a cabeça. Falei a verdade. Disse que não era o mais inteligente ali, mas que ninguém trabalharia mais do que eu. Falei com a força de quem não tinha nada além da própria palavra. Eles riram, mas me deram a vaga. Só que havia um detalhe: o estágio de 6 meses não pagaria um centavo de salário. Era aquilo ou a rua. Eu aceitei. Naquele dia eu não sabia, mas aquele sim me levaria aos piores dias da minha vida. Porque quando você decide não parar, a vida cobra um preço caro antes da recompensa. O que veio depois ia me ensinar o verdadeiro significado da sobrevivência. Eu tinha um emprego dos meus sonhos, mas não tinha uma cama para dormir. O que eu fiz para manter meu filho seguro naquela noite é algo que eu nunca vou esquecer. Eu achei que, depois de conseguir aquele estágio, as coisas iam começar a melhorar. Não esperava ficar rico da noite para o dia. Só queria que a vida parasse de me bater tanto. Mas eu estava errado. A vida ainda não tinha terminado de me quebrar. Num único dia, o governo levou o pouco que eu tinha por causa de impostos atrasados. Quando olhei o saldo da minha conta, meu coração afundou. Sobraram US$21 e 33 centavos. Era tudo que existia entre mim, meu filho e a rua. No mesmo dia, o dono do apartamento apareceu. Sem conversa, sem discussão, ele simplesmente jogou nossas coisas na calçada. Minhas malas estavam ali, expostas no meio da rua, como se a nossa vida inteira não valesse nada. Eu segurei a mão do Christopher com força. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas eu entendia perfeitamente. A partir daquele momento, a palavra casa deixou de existir para nós. Eu andava pela cidade sem saber para onde ir. Fingia para ele que era apenas um passeio diferente, mas por dentro eu estava em pânico. Eu tinha um emprego, mas não tinha onde meu filho dormir naquela noite. Começamos a procurar abrigos. Filas enormes, gente cansada, histórias de dor em cada rosto.
Se a gente chegasse tarde, não tinha vaga. E muitas vezes, a gente chegou tarde. Teve dias em que eu disse para o meu filho que a gente estava acampando pela cidade. Eu sorria, inventava histórias, fazia de tudo para ele não perceber que o pai dele estava morrendo de medo. Até que uma noite não sobrou opção nenhuma. Entramos no metrô. O frio entrava nos ossos e o barulho dos trens parecia um lembrete constante de que eu tinha falhado. Eu tive que ser um ator. Disse que a porta do banheiro público era uma máquina do tempo e que estávamos fugindo de dinossauros. Tranquei a porta, forrei o chão com papel e deitei meu filho ali. Fiquei segurando a fechadura com o pé a noite inteira. Com medo de alguém entrar, com medo de tudo. Eu chorei em silêncio. Não era dor física. Era a dor de um homem que estava no fundo do poço e não podia deixar o filho ouvir seu pranto. No dia seguinte, eu colocava meu único terno. Estava amassado, com cheiro de rua, mas eu ia trabalhar como se nada tivesse acontecido. No escritório, eu era o outro homem. Rápido, focado, incansável. Eu não parava nem para beber água, só para não perder tempo indo ao banheiro. Ninguém ali sabia que eu não tinha casa. Ninguém imaginava que, quando o expediente acabasse, eu voltaria para a fila de um abrigo. Eu falava com clientes ricos, negociava valores que eu nunca tinha visto na vida e depois corria para buscar meu filho e enfrentar outra noite sem teto. Todo dia era uma maratona. Do escritório para a creche, da creche para o abrigo. Teve noites em que eu olhava para o céu e pedia desculpas em pensamento. Desculpas por não ser suficiente. Desculpas por ainda não ter vencido. O dinheiro acabou de vez. E quando a fome apertou, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Fui vender meu sangue. Sentei naquela cadeira fria, vi a agulha entrar e só pensei, se isso mantiver meu filho em pé, vale a pena. Com aquele dinheiro, comprei comida e um pouco de dignidade emprestada. Eu estava dando meu sangue, literalmente, para continuar lutando. Mesmo assim, eu não faltei um dia no estágio. Não reclamei uma única vez. Porque no meio de toda aquela dor, uma promessa me mantinha de pé. A promessa que fiz ao meu filho e a mim mesmo. Aquela história não ia terminar no chão de um banheiro. O que estava por vir ia exigir mais força do que eu imaginava ter, mas eu já não tinha mais medo de cair. Eu estava vivendo duas vidas ao mesmo tempo, e ninguém sabia. Pela manhã, eu vestia o meu único terno. Endireitava a postura. Respirava fundo e entrava naquele prédio como se eu fosse igual a todos ali. Por fora, eu era um estagiário promissor, alguém com fome de vencer. Por dentro, eu era um homem sem casa, sem dinheiro e cercado pelo medo. Eu aprendia rápido, muito rápido, porque eu simplesmente não tinha o direito de errar. Errar, para mim, não era apenas perder um emprego, era o fim da linha. Enquanto os outros estagiários saíam para almoçar tranquilos, eu ficava. Enquanto eles conversavam sobre bobagens, eu estudava. Enquanto eles reclamavam do cansaço, eu engolia seco. Cada ligação que eu fazia para um cliente era a diferença entre a vitória e a volta para o chão frio de um banheiro. Ninguém no escritório imaginava que, ao final do expediente, eu corria contra o relógio para não perder a vaga no abrigo. Ninguém sabia que o meu maior medo não era uma demissão, mas sim não conseguir proteger o meu filho. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava desmoronando. Eu falava com milionários ao telefone, marcava reuniões, negociava ações de valores altos. E depois de desligar, eu olhava para o relógio e saía em disparada. Correndo para buscar o meu filho na creche, correndo para tentar um lugar seguro para passarmos a noite. A cidade nunca dorme. Mas quando você não tem um teto, ela também não perdoa. Teve uma tarde em que um cliente muito importante me convidou para um jogo de futebol. Um camarote de luxo, comida farta, gente poderosa. Eu aceitei. Estava ali sorrindo, conversando, agindo como se fizesse parte daquele mundo. Mas por baixo daquela roupa, eu estava quebrado. Eu ria das piadas deles, mas por dentro eu só pensava se naquela noite eu teria uma cama para o meu filho dormir. Eu mentia, não por ambição, mas por pura sobrevivência. O estágio estava chegando ao fim. Só um de nós seria contratado. Um único erro e tudo acabaria. Eu estudava em qualquer lugar, no abrigo, no metrô, no escuro. Enquanto os outros descansavam, eu me preparava. Eu sabia que a prova final não era apenas um exame de conhecimentos. Era a linha entre continuar lutando ou perder absolutamente tudo. Chegou o dia. Entrei naquela sala, com o coração disparado. Cada pergunta parecia um teste sobre a minha vida inteira. Cada resposta que eu escrevia era um pedido silencioso por uma chance. Eu não pensava em dinheiro ou em luxo. Eu pensava no rosto do meu filho dormindo no chão. Pensava no frio das ruas. Pensava nas noites em que segurei a porta de um banheiro público com o pé para nos manter seguros.
Quando terminei a prova, não senti alívio, senti apenas cansaço. Um cansaço profundo, de quem carregou o peso do mundo nas costas por tempo demais. A espera pelo resultado foi torturante. Cada dia parecia uma semana. Cada vez que alguém me chamava no corredor, o meu sangue gelava. Eu continuava trabalhando como se nada estivesse acontecendo, mas estava no limite do colapso. Se eu não fosse o escolhido, eu não tinha um plano B, não tinha reserva financeira, não tinha para onde correr. Eu só tinha uma esperança frágil, segurada com as duas mãos. E então, num certo dia, me chamaram. Disseram para eu entrar naquela sala de vidro. A mesma sala onde os sonhos nasciam ou morriam. Eu respirei fundo, arrumei o terno e entrei, sem saber que, em poucos segundos, a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Eu entrei naquela sala de vidro tentando manter a calma, mas era impossível esconder que o meu corpo estava no limite. Minhas mãos tremiam. Eles estavam sentados do outro lado da mesa, sérios, silenciosos. Por alguns segundos, ninguém falou nada, e aquele silêncio foi o momento mais longo de toda a minha vida. Naqueles poucos segundos, eu vi um filme passar na minha mente. Eu pensei em cada noite que passei na fila do abrigo, sentindo o frio subir pelas pernas. Pensei em cada banheiro público onde me escondi para dormir. Lembrei de todas as vezes que eu olhei nos olhos do meu filho e disse que tudo ia ficar bem, mesmo quando, por dentro, eu estava gritando de medo por não saber se teríamos o que comer no dia seguinte. Então, um deles finalmente falou meu nome. Ele disse que eu tinha sido escolhido. Naquele instante, o mundo ficou mudo. Eu não ouvi mais o barulho do ar-condicionado, nem o som dos carros lá fora. Eu agradeci. Apertei a mão de cada um deles e sorri. Mas era um sorriso que carregava o peso de uma guerra. Assim que saí daquela sala e as portas do elevador se fecharam, o meu peito se abriu. Eu caminhei até a rua e o sol bateu no meu rosto. As pessoas passavam apressadas por mim, esbarrando nos meus ombros, sem saber que ali, bem na frente delas, estava um homem que tinha acabado de vencer a maior batalha da sua existência. Eu comecei a chorar. Chorei como nunca tinha chorado antes. Não era um choro de tristeza. Era o choro do alívio. Era o choro de quem finalmente podia soltar o ar que estava preso no pulmão há anos. Não era só pelo emprego ou pelo salário. Era pela certeza de que o medo tinha acabado. Era pelo peso enorme que finalmente saía das minhas costas. Eu não era mais um fugitivo da própria sorte. Eu pensei no meu filho e corri para buscá-lo. Quando o abracei, eu não consegui dizer uma palavra. Só segurei o Christopher com toda a minha força, como se aquele abraço pudesse apagar cada segundo de insegurança que ele viveu ao meu lado. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, nós dormimos tranquilos. Não estávamos em um palácio ou em uma casa luxuosa, mas estávamos em paz. E a paz é o maior luxo que um ser humano pode ter. Foi ali que eu entendi o que realmente faz sentido na vida. A felicidade não é um lugar onde você chega, não é um número na conta bancária e não é o cargo que você ocupa. A felicidade é a teimosia de não desistir, mesmo quando tudo tenta te quebrar. É continuar caminhando quando ninguém mais acredita em você. É ter a coragem de levantar toda vez que o mundo te empurra para o chão. Eu descobri que a felicidade não vem pronta. Ela é construída um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo apenas a dor que passei. Eu vejo a minha força. Vejo um homem que caiu inúmeras vezes, mas que nunca em momento nenhum soltou a mão do filho. Vejo alguém que perdeu tudo, menos a esperança. Se eu puder te deixar um conselho depois de tudo que eu vivi, é este. Nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer algo, nem mesmo a voz dentro da sua cabeça. Se você tem um sonho, proteja esse sonho. Se você tem alguém que ama, lute por essa pessoa. Porque enquanto você estiver lutando, a vida ainda terá sentido. Essa pequena parte da minha trajetória, esse momento em que eu finalmente pude respirar, essa parte eu chamo de felicidade.